Primeiramente, quero, em nome da nossa convidada especial, agradecer a presença de todos. É muito importante quando vemos jovens rostos, e não tão jovens, mas muito experientes, presentes no lançamento de um livro. Principalmente no momento em que estamos vivendo, porque o momento que nós vivemos é um momento de pouca escrita, pouco intelecto e, infelizmente, pouco conteúdo. E quando se fala nisso, eu falo porque estamos aqui no lançamento de um livro que é de mestrado, né, veio da tese de mestrado. Então, você ter cientistas que ainda estudam, que se dedicam diuturnamente para desenvolver teses, para construir teses e comprová-las de uma forma empírica ou conceitual, é imprescindível entendermos que significa que ainda há futuro. Porque a partir do momento em que ficarmos somente nas redes sociais, somente nos beabás, somente na pouca escrita, o povo vai se emburrecendo. E um país naturalmente burro é um país que não tem futuro. Tanto assim o é que pior ou tão pior quanto é o país que não tem saúde. Bom, mas como aqui não é um palanque político e como a nossa conselheira já é conselheira, eu vou pedir licença para ler o currículo de Mara Xavier, porque é um currículo honroso, faço questão de lê-lo, e vou fazer uma consideração, tá, Mara? Bom, Mara Xavier de Almeida, mestre em Filosofia e Política pela Unicinos, graduada em Direito pela UFG, MBA em Direito e Política Tributária pela FGV. Muito bom essa parte aqui, porque é minha praia tributária, então vou puxar sardinha, poucos querem, tá? E é uma ótima praia. Leciona atualmente em vários cursos de MBA da Estácio de Brasília, com ênfase em Direito Tributário, do Trabalho e Previdenciário. Atuou como professora universitária no Instituto Mauá, Unieuro, Uniplan e na pós-graduação da Universidade Gama Filho. Advogada, conselheira na Comissão da Mulher, muito importante, inclusive. Houve, inclusive, diversas vitórias nessa atual gestão em relação a essas pautas, que são imprescindíveis. Advogada da OAB-DF, consultora jurídica, mediadora extrajudicial e coordenadora da plataforma digital Mediar e Resolver, que também foi um grande avanço no Brasil, embora a gente ainda não pratique como deveríamos. Juntamente com a idealizadora, a amiga Analice Cabral. Cadê a Analice? A Analice, que eu tenho a honra de dizer que é uma das advogadas mais brilhantes que conheço e que compõe a nossa banca, inclusive, a Torre Advogados. Ambas da diretoria Amar DF. Certo? Agora eu vou chamar sua atenção. Não sou seu papá nem mamãe, mas, para mim, o que é de mais importante no seu currículo você não colocou. Nós somos rodeados de arte. E ela é o quê? Uma belíssima artista. Então, uma artista imprescindível. Isso porque, uma coisa que poucos sabem, mas das artes primárias, que a gente chama, das artes mais importantes, que é inata ao homem, e quando eu digo homem, ainda não falando estritamente do sexo masculino, mas de todo o ser humano, é a fala. E a fala advém da capacidade de avocare, que é de advogar. Então, a advocacia é a primeira arte. Eu não conheço uma pessoa que antes de qualquer outra coisa não tenha chorado primeiro para ter o seu alimento garantido pela sua mãe. E essa é o primeiro momento, é o primeiro ato de uma advocacia. Porque nesse momento, ainda que em causa própria, estamos defendendo uma tese, e dessa tese, convencer o interlocutor, aquele que possui a propriedade, permitir que a gente possa mamar. Ou estou mentindo? A não ser, claro, aquelas mães que, infelizmente, por uma questão natural, não possam conseguir amamentar. Mas, até para isso, ou seja, conceder o direito do seu filho mamar em outra mulher, ter o seu alimento em outra mulher, também precisamos chorar, porque o alimento tem que vir. Então, a advocacia ela é imprescindível, porque a advocacia nada mais é do que a arte de expressar em palavras um dever ou um direito. E, assim, convencer aquele que possui e é detentor do direito ou do dever, seja do direito para cedê-lo ou do dever para cumpri-lo. Então, estamos aqui na Casa do Direito, afinal de contas, aqui é um escritório de advocacia, com uma grande advogada, lançando o seu livro de mestrado. E agora, Mara, vou deixar você falar, obviamente, porque se deixar o advogado falar, não para nunca. E é uma honra. E é uma honra tê-la aqui. Bom, obrigado. Obrigada, agradeço muito. Obrigada pelas palavras. Está saindo o som? Não. Sai som, na verdade, o som é digital. Ah, é? Então tá, cadê o Daniel?
Eu quero agradecer as palavras, né? Eu vou fazer um agradecimento inicial. Como eu disse, né, a gente gosta de falar. Professora há 12 anos. Tá ouvindo? Então tá bom. Professora há 12 anos, né, na arte da advocacia há mais de 23 anos. Então, a gente tem o gosto pela fala, o gosto pela interpretação, o gosto pela reflexão e também, né, a docência, o gosto de ensinar, discutir e aprender. Então, para não falar muito, todo mundo me conhece, sabe que eu adoro falar, eu fiz um resuminho pouco aqui para agradecer a todos em poucas palavras, para eu não demandar muito tempo. E seguindo o protocolo, eu tenho que seguir aqui sentada como a autora do livro. Tá bom? Então, vamos lá. Dizem que o som está bom. Primeiramente, agradecendo boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. O lançamento do livro, né, do meu livro, é O Princípio Responsabilidade, de Hans Jonas, no contexto socioambiental. É um sonho que foi construído desde 2016 e foi, né, como o doutor Todd falou, a dissertação do meu mestrado em filosofia pela Unicinos foi encerrada com a apresentação dessa obra que virou o livro, né? Então, eu vou agradecer principalmente aqueles que não puderam vir também, né, mas estão aqui comigo de coração, brindando e comemorando a realização de mais um desafio conquistado. Especialmente o meu marido amado, Rodrigo Bonach, que está em treinamento de judô para a faixa preta. E a professora mestre Rutinha Linda, que é a Ruth Esther Poetevan, a amiga que fez a revisão e a apresentação linda dessa obra. Agradeço a toda a família, representada por meus pais, professor Xavier, Neuza, todo o amor, carinho, dedicação, esforço de sempre. Eles viajaram da fazenda, né, em Morrinhos, fazenda Campo Limpo, viajaram, chegaram ontem da fazenda, foram para Goiânia, hoje chegaram aqui à tarde, especialmente, né, para o único intuito de dividir esse momento de alegria com todos nós. Obrigada ao Grupo Todd por organizar esse evento lindo e valoroso de literatura, de dança, de música, enfim, de muita cultura reunida. Em especial, minha gratidão à adorável Graciela, a alma deste instituto. Uma pessoa admirável, com tanto carisma, inteligência, beleza, educação, amor pelas artes, pelos filhos e pela vida. Agradeço também, né, ao doutor João Paulo Todd, que apresentou aqui meu currículo e, né, exagerou um pouquinho, que tem um nome lindo de Papa, e recebeu o meu trabalho de pesquisa sobre filosofia, ética, direito e meio ambiente com muito interesse e solicitude. E minha amiga, querida companheira de mestrado, Analice Cabral, companheira de advocacia, mediação, enfim, de todas as horas, grande, né, advogada civilista do escritório Todd Advogados, idealizadora do lançamento do livro, junto com todos vocês aqui. A professora doutora Inês Lopes, minha inspiração desde 2010, quando foi a coordenadora do curso de Direito do Centro Universitário Unieuro, em defesa sempre contínua da natureza, com forte atuação no direito internacional. Eu agradeço pelo prefácio que ela fez do livro, e com reflexão sobre o processo tecnológico de precaução, de prevenção e preservação do meio ambiente, de maneira a garantir o uso adequado e racional em benefício das gerações presentes e futuras. A vontade que me invade o coração é de agradecer a todos que fizeram e fazem parte do meu percurso de vida. Sinto uma gratidão enorme por tudo que vivi, pelas pessoas que criaram e contribuíram para a minha história, iluminando meus passos como verdadeiros anjos de luz. Creio, porém, que esse breve momento não cabe tamanha emoção. Então, muito obrigada a todos que incentivaram e fizeram parte desse sonho de publicar meu primeiro livro. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a criação do livro, porque eu escolhi esse tema. Então, o que acontece é o seguinte. Com a escassez dos recursos naturais e a preocupação crescente com a degradação do meio ambiente, surgiu a necessidade de uma análise mais aprofundada de se aplicar o princípio responsabilidade do filósofo alemão Hans Jonas em relação à ecologia.
As informações de caráter socioambiental fundamentam as concepções filosóficas, jurídicas e éticas em relação ao princípio no âmbito socioambiental. O princípio Responsabilidade de Hans Jonas é um livro reflexivo sobre o comportamento humano em conciliar o desenvolvimento econômico e tecnológico com a ética para uma responsabilidade global, com políticas públicas de preservação do bioma e da fauna, para se evitar a responsabilização pelos danos ambientais. Hans Jonas é um dos filósofos mais importantes do século XX. A obra dele, que foi tema desse livro, né, aprofundado, é o Princípio Responsabilidade, ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Esse livro foi publicado em 1979. Ele aborda os problemas sociais, éticos criados pelos avanços tecnológicos e analisa a exploração da natureza, que ela deve ser feita com parcimônia e responsabilidade, tanto pela integridade e continuidade na vida da Terra, quanto também pela garantia do bem-estar e para a existência das futuras gerações. A reflexão filosófica estuda a significação ética da intervenção do homem na natureza, que não precisa de uma ciência ou filosofia para se saber o que se deve ser feito no sentido de preservar o meio ambiente e responsabilizar a conduta humana nociva e degradante. Assim, o saber torna-se um dever prioritário e o hiato entre a força de previsão e o poder de agir produz o problema ético da falta de comportamento humano preventivo em relação à biosfera. Continuando o livro, né, o segundo capítulo trata dos contornos e paradoxos do panorama ambiental internacional e nacional, tanto no aspecto jurídico, ético, histórico, sempre com preocupação de analisar a natureza, pelas leis, pelos tratados jurídicos, principalmente depois dos anos 90, que teve a globalização da economia. O case do estudo do livro é a destruição da bacia do Rio Doce pela mineradora Samarco, uma associação da Vale e da anglo-australiana BHP Billiton, a maior empresa de mineração do mundo. E o case, né, nos convida à reflexão, já no terceiro capítulo da obra, com muito estudo, pesquisa, relatórios científicos, técnicos, jurisprudências e julgados sobre a responsabilidade do ser humano pelo meio ambiente. A responsabilidade civil, a administrativa, a penal, pelos danos sociológicos na legislação pátria, é estudada no quarto capítulo deste livro. Nesse sentido, o objeto do livro é analisar o dever do Estado, na ausência de políticas públicas que visem a ampliação e a aplicação e o dever de cuidado com o bioma e com a flora, analisada sobre o aspecto do princípio filosófico responsabilidade de Hans Jonas. Especificamente, no case, do rompimento da barragem no distrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana. Mariana é no estado de Minas Gerais, em que a avalanche de toneladas de lama tóxicas que matou 19 pessoas e deixou 320 mil pessoas atingidas pela destruição ambiental, teve ainda 100 quilômetros de lama tóxicas, atingindo tanto o estado de Minas Gerais como o estado do Espírito Santo. Na reflexão, também, teve em forma de arte, aproveitando, né, o que eu gosto, né, a arte também, baseado no case do livro, houve, em 2016, uma exposição que chamou-se Lágrimas do Rio Doce, na cidade de Modena, patrimônio histórico da Unesco, na Sicília, na Itália. E no livro eu coloco fotos, todas as citações são verídicas, tem citações de revistas, tem muitas citações, tem fotos que tem os nomes dos fotógrafos, né, e essas fotos são do Instituto Últimos Refugiados, que são retratados com muita emoção e muito sucesso, em forma de arte, de fotos, expressando o nosso case. No Rio de Janeiro, a Escola de Samba da Madureira Portela emocionou a plateia internacional na Avenida Marquês de Sapucaí, com o samba enredo com o tema do nosso case, destruição socioambiental no município de Mariana. E foi campeã em 2017, retratando as palavras crime, desespero, justiça, sem água, ganância,
todos os passionistas representantes da ala, o Lamento do Rio Doce. As fantasias eram todas com esses ditados, né, com muitas palavras de impacto, e as pessoas todas sujas de lama. Tem também, tem foto da Portela, tem do samba, do carnaval, tem da Itália aqui, fotos, e todas, né, com fundamento técnico, né, todos com citação de referências bibliográficas. Tá? No sentido filosófico, juntamente analisada em consonância com o sentido jurídico, é essencial refletir a relação entre os valores do meio ambiente sustentável com a preservação dos recursos naturais e minerais e a finalidade, os objetivos da justiça que deve ser promulgada nos tribunais brasileiros. Isto porque as indenizações pelas vidas, pela destruição do meio ambiente, são irrisórias ainda, o que não surte efeito para se evitar o dano ambiental, que é o que a gente luta. E aí, para concluir, né, minhas poucas palavras, porque se eu fosse falar, acho que é 1h30 até o intervalo da aula, conclui-se que, de acordo com o pensamento filosófico de Hans Jonas, eu vou citar uma frase dele, que me impactou para, né, estudar e analisar muito a responsabilidade no nosso contexto brasileiro. É difícil, se não impossível, assumir a responsabilidade por algo que não se ame. Diante do amor pela natureza, pela biosfera de todo o planeta, sabe-se que assumir a responsabilidade é sempre um ato seletivo. E a escolha daquilo que nos é mais próximo corresponde à finitude da natureza humana. Muito obrigada, meus queridos professores, alunos, colegas de trabalho, gestores, amigos especiais de vida. Agradeço pelos ensinamentos, pelas experiências, pelas amizades, pelas convivências inesquecíveis da vida acadêmica, da docência, da graduação, das pós-graduações, da advocacia, da mediação extrajudicial. Com vocês, posso compartilhar essa alegria de filosofar, de lutar pela vida humana, de sonhar e transformá-la em um ambiente sadio e ecologicamente saudável. Vamos amar a natureza e cuidar do meio ambiente. Boa leitura. E agora o protocolo pode dar os autógrafos? Quem chegou atrasado, assim, mais tarde, não pôde ver, vai estar no YouTube a gravação, não é? Então, a gente vai passar o link e tudo mais. E agora eu estou disponível para refletir sobre o livro, para, né, fazer umas dedicatórias, quem interessar pelo assunto. E depois nós vamos para o sarau, né, que deve ser apresentado aqui do lado para poucas pessoas, porque a gente tem que ficar num ambiente aberto. E deve ser passado aqui no telão também para a gente que quiser ficar aqui fora. Vai ter, né, piano, sapateado, então todos estão convidados. Obrigada.